Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo bíblico, ouvindo a voz de Deus. Chegamos aí à 18ª lição, Princípios de Saúde. Meus amigos, não se esqueçam, a gente vai até a 28ª, falta só mais 10 e conto com vocês aí toda terça-feira às 19 horas em nosso estudo bíblico. Meus queridos, Deus deixou para a gente cuidar do nosso corpo, o templo do Espírito Santo. A gente vai ler até esse texto que destaca esse aspecto e muitos acham que depois que Deus criou, deixou a humanidade agora para fazer as suas escolhas, até mesmo alimentar, que isso não interfere. E isso é uma mentira, porque aquilo que a gente come, aquilo que a gente utiliza em nosso ambiente faz toda a diferença em nossa adoração a Deus. E o estudo de hoje é para te ajudar a entender sobre essa temática que também é importante e envolve a nossa adoração. Lembrando que o nosso estudo bíblico, a gente vai colocando as referências bíblicas para que você confira aí em sua casa. Você pode ir parando o vídeo e lendo na Bíblia os textos que a gente vai citar, tá bom? Vamos lá então para a primeira pergunta. A primeira pergunta, que cuidado Deus teve para com os homens recém-criados? Gênesis capítulo 1, verso 29 e 30. Então o ser humano deveria ter um alimento que de forma natural. Deus criou os vegetais, as sementes, os grãos, para que o homem se alimentasse. Você vê que ali nenhum animal foi sacrificado, não havia um consumo de alimento carne, mas uma alimentação simples, natural, que Deus deixou para o ser humano. Foi assim que ele criou a alimentação. Segunda pergunta, quanto tempo viviam os primeiros indivíduos mesmo após o pecado? Gênesis capítulo 5, versos 5, 8 e 27. Por que a gente colocou assim esses versos? Porque eu quero apresentar alguns personagens a vocês. Mesmo depois do pecado, Adão viveu 930 anos. Então é o primeiro verso que citamos. O outro personagem é Sete. Sete viveu 912 anos. E o último é Matusalém, que foi o homem mais aí que viveu na Bíblia, 969 anos. E aí depois, devido ao pecado, a má alimentação, os maus hábitos, as violências, o homem foi decaindo em sua idade. Você vê que até pouco tempo atrás as pessoas tinham um número maior de pessoas que chegavam até 100 anos e depois houve uma queda e estão dizendo até que está melhorando, olha aí. Então o povo está seguindo de uma certa forma os conselhos, os cuidados com a saúde e diz que agora está elevando um pouco mais a idade aí das pessoas, mas não chega ainda a 100 anos. Então isso é triste em dizer, porque a gente poderia estar vivendo com mais alegria, qualidade e servindo melhor também a Deus, né? E aí vem a nossa próxima pergunta. Quando Deus permitiu ao homem o uso de alimento carne? Gênesis 9, 3 e depois o versículo 4. Então, não foi depois do pecado. Sabe quando foi? Depois do dilúvio. Por quê? Porque a água tomou conta de tudo. Não tinha mais ainda as plantas, né? As árvores, não tinha ainda os frutos. E aí Deus permitiu que Noé comesse dos animais. Mas ali você sabe que depois disso aí, foi onde começou a vir a promiscuidade e onde aumentou os pecados do povo. O alimento carne, ele não é proibido pela Bíblia, mas ele estimula a gente aos instintos animalescos, às vontades da carne, e por isso que a gente tem que ter um equilíbrio em nossa alimentação, para não sobrecarregar o organismo de tanto alimento carne. Quinta pergunta, quais são as características dos animais limpos? Então, Levítico capítulo 11 é um capítulo muito importante para você ler, porque ele vai falar sobre alimentos limpos e imundos, porque Deus permitiu Noé comer, logo após o dilúvio, os alimentos, mas ele tinha ali, entrou de toda sorte de espécies, mas entrou animais limpos e imundos. Houve alimentos que Deus não permitiu que Noé comesse, e sua família, e houve outros que ele permitiu. E ele deu as características dos alimentos que podia comer. Ele disse, tem que remoer e ter o casco dividido em dois. Dos rios e mares, usar apenas o que tem escama e barbatana. Então você vê que hoje em dia o povo come lula, come caranguejo, e não é recomendado por Deus de acordo com a sua palavra. Aí vem a pergunta, você vai seguir a sua vontade ou a vontade de Deus? Vai viver pelo assim diz o Senhor ou assim diz o que você acha melhor? Então, fica aí a orientação bíblica, Levítico 11. A outra pergunta, o que a Bíblia fala sobre o uso de bebidas alcoólicas? Olha aí que interessante. Provérbios 20, versículo 1, Provérbios 23, verso 29 a 35. A Bíblia permite? De maneira nenhuma, não é permitido. O vinho é escarnecedor, a bebida forte traz o furor. Então, Deus não permite
Aí tem gente que consome em casa, Deus não permite na rua. Eu sei que saiu agora a cerveja sem álcool e ela acaba que tem o aspecto da fermentação, que é boa para o organismo, mas o problema é as bebidas alcoolizadas. Por isso que, por exemplo, nós bebemos o suco de uva, mas não bebemos vinho, porque o vinho normalmente é o quê? É a uva fermentada no processo que ela fica alcoolizada. Então o suco de uva a gente consome porque ele é bom para a saúde, mas não é fermentado, tá certo? Cuidado aí com o consumo de álcool, Deus não permite. Sétima pergunta. Por que Deus se preocupa com a nossa alimentação? 1 Coríntios 6, 19 e 20, porque o nosso corpo é templo do quê? Do Espírito Santo. Então, nessa sessão, Paulo está falando ali sobre a unidade da igreja e sobre os pecados que poderiam vir sobre o povo de maneira coletiva, mas também individual. A imoralidade, cuidar do corpo, atitudes profanas com o corpo, sexualidade e também com o quê? Com o que a gente se alimenta. Alguns dizem assim, mas não é o que entra que contamina, mas é o que sai. Beleza, então toma veneno para você ver se não contamina. Come aí alimento estragado para você ver. Então, queridos, isso é desculpa para não ser obediente a Deus. Temos que consumir aquilo que Deus deixa como correto. E aí a gente então tem Levítico 11 para nos ajudar e tem também o exemplo do Éden, daquilo que a gente consumia inicialmente, que é mais saudável para o ser humano. O que Deus deseja para cada um dos seus filhos? 3 João 2, Êxodo 15 e 26. Então, aqui tenhamos saúde, que vá bem a sua saúde e que nenhuma enfermidade venha sobre nós. Deus, ele deseja isso. E uma das formas de a gente cuidar é cuidando desse templo, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Existe um livro de Ellen White chamado Ciência do Bom Viver, onde fala sobre os 8 remédios naturais. Eu te convido a ler e colocar em prática, porque não é só a alimentação, o descanso, que aí é o aspecto do repouso, né? Então, você tem que dormir bem, dormir pelo menos 8 horas, a água, a luz solar, ter atitudes positivas, né? Uma mente positiva, o ar que respiramos também, buscar ter um bom ar. Então, são esses remédios que a natureza nos revela que são importantes para o nosso cuidado também do corpo. Nona pergunta. Qual é a boa notícia de Deus para quem não conhecia o assunto que estudamos hoje, né? Você pode conferir Atos 17:30 e Tiago 4:17. Sabe qual é a boa notícia lá? Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Mas agora que você sabe a verdade, você precisa tomar uma decisão. Que decisão? Não comer determinado tipo de alimentos, vou deixar aqui a imagem, e comer aquilo que agrada ao Senhor e é permitido. Meus queridos, a oitava pergunta vem o seguinte: o que Deus deseja para cada um dos seus filhos? 3 João 2, Êxodo 15, 26, né? E aí o que é que ele deseja para nós? Que tenhamos saúde e também o quê? Que nenhuma enfermidade venha sobre nós. Claro que isso a gente precisa clamar ao Senhor, mas precisa ter os cuidados. Se você não sabia aí dos alimentos imundos, que eu vou deixar aqui a foto de alguns, olha, porco, pato, essas coisas a gente não come. E também, olha, do mar é só o que tem escama e barbatana. E há os alimentos limpos. E claro, Deus deixou uma dieta lá no Éden de frutas, vegetais e cereais, que eu vou deixar aqui a foto para relembrar vocês também. Então vamos cuidar daquilo que Deus deixou para nós, desse corpo, desse templo do Espírito Santo. Pois se alimentando melhor, nossa mente terá mais claridade, mais conhecimento, assimilará melhor as coisas de Deus. E também eu creio, como Ellen White diz, que a mensagem de saúde, quando a gente cuida da saúde, é como uma cunha. Ela abre a nossa mente para compreender melhor as verdades de Deus. Eu creio nisso e confio no Senhor. Recapitulando então, a Bíblia fala de animais limpos. Vou deixar aqui a foto de novo. E também de animais o quê? Imundos. O animal limpo, ele rumina e tem casco dividido em 2. O uso da carne foi tolerado após o quê? O dilúvio. Dos rios e mares podemos comer só o que tem o quê? Escama e barbatana. Olha aqui a foto. Não faz parte do estilo de vida cristão o uso de bebidas alcoólicas, vinho fermentado, bebida forte, cerveja com álcool, não faz parte do nosso estilo, não consuma isso aqui. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo e a gente precisa cuidar desse templo. Por isso mesmo, o ideal é que voltemos ao regime, o quê? Alimentar original, prescrito por Deus aonde? No Éden. E aí agora vem a nossa decisão.
Você decide deixar de se alimentar aquilo que não agrada a Deus, alimentos que não são corretos. Você decide agora seguir a vontade de Deus, comendo mais alimentos saudáveis, cereais, frutas e verduras. Se essa é a sua vontade, você quer cuidar do templo do Espírito Santo, coloque aí embaixo: cuidarei do templo do Espírito Santo. Vamos então orar juntos? Querido Deus, ó Pai, nos ajude a compreender as tuas verdades, a colocar em prática e cuidar, Senhor, do templo do Espírito Santo que é o nosso. Abençoe a cada um que está ouvindo essa mensagem no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, queridos. Tchau, tchau.